Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Mateus 5, 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Nesse início de ano, nesses 3 primeiros domingos, nós trouxemos uma palavra baseada em Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso 21, onde o apóstolo Paulo nos exorta a um viver digno do Evangelho de Jesus Cristo. Ele coloca ali algumas características que nós destacamos desse viver digno. É aquele viver que busca resgatar o tempo. Ou seja, viver de modo digno do Evangelho é aproveitar cada momento da nossa vida, o tempo que passa na oportunidade de Deus na minha vida e na sua vida. A oportunidade de Deus agir em nós e através de nós. Depois nós vimos que esse viver digno também é caracterizado por uma busca de se conhecer a vontade de Deus. Tanto a vontade de Deus geral, que está revelada na sua palavra, quanto a vontade específica de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando nós vivemos dessa maneira, buscando conhecer essa vontade, nós estamos vivendo de modo digno, porque nós estamos aprendendo o que Deus quer da nossa vida e qual é o propósito de Deus em todo este universo. E por fim nós vimos que esse viver digno também é caracterizado por ser cheio do Espírito Santo. Alguém que vive de modo digno é alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus, é habitado pelo Espírito. E ele, então, essa pessoa, ela tem uma linguagem que edifica. Essa pessoa é aquela pessoa que está sempre no templo para louvar e bendizer ao Senhor. É aquela pessoa que em tudo dá graças, é agradecido, tem um coração grato ao Senhor. É uma pessoa que busca a unidade da igreja com o viver humilde, submisso. Então, dessa maneira, nós vivemos uma vida digna. Dessa maneira, se nós vivemos dessa maneira, nós iremos viver este ano de uma maneira que iremos glorificar ao Senhor nosso Deus. Esse texto que nós vemos nele 2 afirmativas de Jesus, assustadoras. Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. São 2 palavras, 2 afirmativas de Jesus que nos alcançam e trazem temor e tremor ao nosso coração, porque é uma coisa grandiosa. Quem são esses que são sal da terra e luz do mundo? São aqueles que vivem dignamente. São esses que vivem da maneira como nós colocamos, é a igreja do Senhor. Somos chamados para ser sal da terra, somos chamados para ser luz do mundo. E se Jesus diz aqui que se a igreja não viver assim, ela não tem utilidade. Ela não serve para nada. Ela só serve para ser desprezada pelos homens, para ser pisada pelo mundo,
para ser desprezada. Por isso, essa palavra de Jesus, ela nos desafia e ela coloca no nosso coração uma responsabilidade muito grande. E nós podemos nos perguntar, mas como nós, como nós como igreja, podemos ser sal de um mundo tão corrompido pelo pecado? Como é que nós podemos ser luz de um mundo que vive nas trevas espirituais mais densas? E nos nossos dias, talvez elas se tornem ainda mais densas. Como ser luz? Como ser sal? Como fazer diferença nesse mundo? Uma igreja que às vezes não tem recursos financeiros, não tem poder político, não tem poder de influência. Nós ouvimos tantas notícias nesses dias tão apavorantes, desafiadoras, de um mundo que cada dia mais se afasta de Deus, de um mundo que se torna cada dia mais escuro, de um mundo que se corrompe cada vez mais, e nós ficamos nos perguntando como? Como? Que tarefa é essa que Jesus nos deu? Como Jesus pôde dizer isso? Lá em João, no capítulo 8, versículo 2, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá nele uma luz a brilhar. Jesus disse isso, que nós somos luz, porque Ele é a luz, e Ele habita em nós pelo seu Espírito. Nós não somos a luz que brilha por nós mesmos, mas nós somos encarregados de refletir a luz de Jesus Cristo. Então essa luz não é nossa, não é própria. Nós não vamos produzir essa luz, mas ela está em nós. Se nós realmente vivemos de modo digno do Evangelho, se nós realmente vivemos para a glória de Deus. E por isso Jesus fez essa afirmativa e colocou sobre nós esta responsabilidade e ao mesmo tempo este privilégio, ser sal da terra, ser luz do mundo. Você já parou para pensar nisso? Como é grande a sua tarefa, como é grandiosa a tarefa da igreja. Mas quando nós olhamos para a igreja no nosso país, quando nós olhamos para a igreja no mundo, quando nós olhamos para a situação política, econômica, social do nosso mundo, nós ficamos pensando o que podemos fazer. Mas nós podemos fazer algumas coisas que realmente vão marcar a igreja, vão marcar a diferença, vão mostrar que nós verdadeiramente somos sal e luz. E uma das coisas que nós precisamos fazer e proclamar para que este mundo seja iluminado é proclamar que Jesus de Nazaré é Deus encarnado. Para você talvez isso seja muito comum. Você está cansado, vamos dizer assim, de ouvir isso. Você é um cristão, você está na igreja. Mas essa é uma palavra desafiadora para esse mundo que jaz nas trevas. Dizer que esse planeta é um planeta visitado pelo Deus Criador, que um dia Deus habitou entre nós, Deus viveu a nossa vida comum, no momento designado da história, muito bem datado no Novo Testamento. Deus pisou essa terra, se tornou um de nós, e aquele Jesus do qual os evangelhos relatam, Ele é Deus encarnado, Ele é Deus Filho, que se fez carne e habitou entre nós. Ele não é apenas um profeta, como dizem os muçulmanos. Ele não é apenas um rabi de grande sabedoria, como dizem os judeus. Ele não é um espírito evoluído, como dizem os espíritas. Mas Ele é Deus. Ele é o Senhor do universo. Ele é Deus que veio a este mundo. Por isso, quando a igreja cristã afirma que não há salvação fora de Jesus Cristo, ela está acendendo uma luz nesse mundo. Ela está trabalhando para que esse mundo realmente seja transformado. É uma mensagem que choca,
É uma mensagem que é resistida. É uma mensagem que não é muito aceita. Se você for proclamar isso no mundo muçulmano, certamente eles vão cortar a sua cabeça. Se você for proclamar isso no meio dos judeus, certamente você será perseguido. Se você for proclamar isso no mundo secularizado, eles vão desprezar você e vão ridicularizar. Como Deus veio a esse mundo? Porque nosso mundo é um mundo que vive sem Deus, quer tirar Deus da sua história, quer viver independente. O homem se julga à medida de todas as coisas. Ele acha que o mundo gira em torno dele e que tudo que acontece no mundo é porque ele está fazendo alguma coisa ou deixando de fazer. Mas quando nós proclamamos que Jesus é profeta, é sacerdote, é rei que veio habitar este mundo, porque quando isso não é aceito, a pessoa está negando a divindade de Jesus Cristo. Por isso, Jesus é tratado de qualquer maneira. Por isso, Jesus é exposto em desenhos terríveis, vergonhosos, porque não há o entendimento de que Ele é Deus, de que Ele é o verdadeiro Deus que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Nele habita toda a plenitude da divindade. Esse mundo que jaz em trevas, esse mundo que está em pecado, precisa saber disso. E nós, igreja, somos encarregados de proclamar isso, mas nós temos tido vergonha, nós temos tido medo, nós temos recuado. Há tantas religiões boas, todas elas conduzem a Deus. Como eu vou desprezar essa religião ou aquela? Eu tenho amigos que acreditam nisso, acreditam naquilo, e nós recuamos, e nós não acendemos essa luz, e nós não salgamos este mundo com essa mensagem, que é a única esperança para esse mundo, é despertar que Deus visitou essa terra, visitou para trazer esperança e salvação, e não há outro caminho para a redenção dessa humanidade. O mundo está batendo cabeça, os dirigentes do mundo não sabem mais o que fazer, mas se recusam a olhar para Jesus Cristo. E quando olham para Jesus, olham com um olhar atravessado de desprezo, não querem aceitar essa realidade. Mas a Bíblia diz que só há um nome dado entre os homens, pelo qual importa que o mundo seja salvo, que é Jesus de Nazaré. Não há outra esperança, meus irmãos. Por isso que a igreja envia missionários. Por isso que a igreja prega e anuncia. Porque não há outro caminho, não há outra salvação para esse mundo. Nenhuma religião vai trazer salvação. Mas tantos bilhões de pessoas crendo em deuses, crendo em histórias fantasiosas inventadas pelo homem. Mas nós, como igreja de Jesus Cristo, somos chamados a acender essa luz, a pregar essa verdade, a anunciar isso a este mundo caído. Se vão nos ouvir, não cabe a nós isso. Se vão se mudar, não cabe a nós, mas nós precisamos acender essa luz. Porque senão esse mundo vai cada vez viver mais em trevas e cada vez mais nós nos encolhemos, cada vez mais temos medo, cada vez mais estamos nos recuando, porque o mundo secularizado nos zomba de nós. Como você pode crer nisso? Porque só uma pessoa vai salvar todo este mundo. Por que a religião A, B, C ou D não é tão boa como o cristianismo? Por que nós podemos afirmar que só o cristianismo e só Cristo? Porque só Jesus é Deus feito carne. Só Jesus trouxe vida e é luz deste mundo. Ninguém mais. Religião nenhuma.
Estranho dizer isso. Estranho dizer isso nesse mundo que prega tanta tolerância. Nós não estamos dizendo aqui que temos que desrespeitar ninguém. Mas nós temos que ter uma firmeza, uma certeza de afirmar que não há outro caminho, não há outra salvação a não ser Jesus Cristo. Essa é uma verdade tremenda, poderosa, que o mundo está se esquecendo e que a igreja muitas vezes está deixando de proclamar, está deixando escondida, debaixo de um caixote, como diz o texto. Acende a luz, mas coloca debaixo de um caixote para não iluminar lugar nenhum. Irmãos, esse é um desafio. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, para proclamar que Jesus Cristo é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Que esse mundo foi criado, esse mundo foi visitado por um Deus todo-poderoso, que há um Deus verdadeiro neste universo. Não se esqueça disso. Mas uma segunda mensagem que nós temos que transmitir a este mundo, irmãos, e que precisamos ter coragem, e precisamos acender essa luz, é proclamar que a humanidade está morta nos seus delitos e pecados, que não há nenhum bom nesse mundo, não há ninguém inocente nesse mundo. Ah, coitado, morreu, era inocente. Não existem inocentes neste mundo, espiritualmente. E como não existe inocente? Porque todos morrem. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. O ser humano não pode negar a morte. Inventam outros nomes, como se desencarnar, porque não querem encarar a realidade da morte. Mas a morte é uma realidade que está aí diante de nós todos os dias, toda hora, todo momento. E todos nós morremos e temos a morte determinada na nossa vida, porque todos nós pecamos, porque todos nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Mas como dizer isso para esse mundo tão orgulhoso, tão cheio de si? Como dizer isso a este mundo tão tecnológico, tão avançado, tão sábio, tão inteligente? Se dissermos isso, vão achar que nós somos atrasados, somos pessoas da Idade Média. Mas o pecado está aí, cada vez mais, acabando com a nossa sociedade. A imoralidade, a ausência de Deus, do temor de Deus. O pecado é uma realidade, precisamos proclamar isso. A Bíblia diz isso, todos pecaram. Essa é uma luz que precisa ser acesa a esse mundo. Você é pecador, e o único caminho é Jesus Cristo. A igreja proclamou isso durante muito tempo, mas perdemos a coragem e acendemos uma luz muitas vezes para ficar escondida. Mas ao mesmo tempo que a igreja proclama essa verdade e chama o ser humano ao arrependimento, dizendo que todos nós somos pecadores e temos que prestar contas a um Deus santo, a igreja é chamada a apresentar o evangelho da graça. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Essa mensagem de esperança para esse mundo caído, aonde que o mundo está procurando solução para os seus problemas, na política, nas drogas, nas guerras, mas a solução está na pessoa de Jesus Cristo. Temos que dizer que esse mundo foi visitado por um Deus misericordioso, que chama o homem ao arrependimento através da cruz de Cristo. E pregar a cruz também hoje é um dos problemas maiores que enfrentamos. Como pregar de um Deus de amor, cujo filho morreu numa cruz,
Como pregar de um Deus de amor que exige uma punição desse tamanho para que o pecado seja perdoado? Mas é preciso pregar a mensagem que Jesus Cristo pregou: arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus está próximo. Somos sal da terra, somos luz do mundo. A missão que está sobre nós como igreja é grandiosa. Está muito além das nossas capacidades. E somente no poder do Espírito Santo é que precisamos fazer isso, meus irmãos. E mais do que nunca, nós como igreja precisamos proclamar essa verdade. Não há meio termo. Não há outro meio de salvação. Se todos pecaram, toda a humanidade está sob a condenação de Deus. E o único caminho é Jesus Cristo. Coisa incrível. Coisa difícil de ser aceita. Mas é a verdade bíblica. Que não há outra esperança a não ser Jesus Cristo. Nós somos privilegiados. Estamos num país chamado cristão. Ouvimos o Evangelho, ouvimos pregações todas as horas. Falamos de Cristo. Mas você imagina a grande porção deste mundo que não tem tido esse privilégio de ouvir essa mensagem de redenção e vive nas maiores trevas espirituais, sem esperança. Acabamos de cantar: posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele venceu a morte. Que outra religião pode cantar isso? Que outra religião pode apresentar um Deus que venceu a morte? Nenhuma, a não ser a igreja de Jesus Cristo, que adoramos um Deus vivo, um Deus que venceu a morte, um Deus que nos dá esperança, que nos dá certeza. E nós não podemos, irmãos, ficar com isso. O mundo precisa ouvir isso. Precisamos proclamar essa verdade, seja aceita ou não. Sejamos chamados de que nos chamarem. Mas é a nossa missão como sal da terra e luz do mundo. Precisamos, portanto, falar, anunciar, gritar que Jesus de Nazaré, uma figura histórica que ninguém pode negar a sua existência, não foi um mero homem, um mero rabi, um mero profeta, um mero mestre de moral, mas Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Precisamos proclamar que essa humanidade está sob condenação, está sob o juízo de Deus, que muitas vezes nós vemos a punição de Deus cair sobre esse mundo, porque é um mundo que tem se recusado a ouvir a salvação que há em Jesus Cristo. Um mundo que se tornou cheio de si mesmo e acha que pode todas as coisas, esquece que a sua vida é tão passageira, que a sua vida é tão pequena, que ele não tem controle sobre nada. Mas, irmãos, uma terceira coisa que nós podemos fazer e devemos fazer como sal da terra e luz do mundo é anunciar que este mundo está com seus dias contados. Anunciar que esse mundo está com seus dias contados, que o fim da história está próximo. Nós temos um privilégio de termos a palavra de Deus nas nossas mãos. A palavra desse Deus que veio até nós. Nós não estamos falando aqui da palavra de um Deus que está longe, distante, ou de um Deus que ditou alguma coisa para alguém. Mas nós estamos aqui diante da revelação de um Deus que se tornou um de nós. E a história que está relatada aqui é desse Deus. E por isso podemos proclamar isso. Por isso podemos ter essa visão do que está acontecendo no mundo, desses acontecimentos terríveis. E podemos ver nisso tudo um Deus soberano agindo, conduzindo a história para o fim que Ele mesmo já determinou. Aquele dia
quando o Senhor Jesus há de voltar em poder e glória para julgar o mundo. As dores do parto já se fazem sentir. O parto de um novo mundo, de uma nova terra, o nascimento de um novo universo está acontecendo diante dos nossos olhos. A ciência está apenas comprovando. Os seres humanos só podem dizer isto ou dizer aquilo, mas nós, com os olhos da fé, estamos vendo um processo acontecendo, não para o desânimo, mas para nos encher de alegria, porque o Senhor Jesus disse: quando começarem a acontecer estas coisas, erga a sua cabeça e olhe para cima, porque a sua redenção se aproxima, está próxima. Nós temos que acender essa luz de esperança. O homem está preocupado em salvar esse planeta. Esse planeta não tem salvação pela ação do homem. A única salvação é Jesus Cristo, é a volta de Jesus. Porque aí sim haverá novo céu e nova terra. Aí sim haverá um universo transformado. Aí haverá um universo restaurado à sua plena glória. Todos os esforços do ser humano serão inúteis, porque só Jesus Cristo dará fim a essa história. E a sua volta se aproxima, os sinais da sua vinda estão cada vez mais evidentes. Só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem está como um avestruz com a sua cabeça enfiada na terra. Porque eles estão evidentes diante de nós. E a igreja precisa proclamar isso. Precisamos anunciar este mundo para erguer a sua cabeça e olhar. Que não são os governantes deste mundo que irão solucionar essas grandes dificuldades, mas é a volta de Jesus Cristo. E Ele haverá de voltar para julgar este mundo. A Bíblia anuncia o dia da volta de Jesus como um dia terrível. Nós gostamos de falar isso ao dia que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Mas a ênfase bíblica é outra. É o dia que Jesus voltará para julgar este mundo, esse universo. A julgar os vivos e os mortos. A chamar aqueles que foram salvos para entrarem de posse do reino, que está preparado desde a fundação do mundo. Mas também dirá àqueles que se recusaram: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está lá inferno, está lá num Deus que pune. Essa mensagem não é aceita, mas é a mensagem da palavra de Deus, que precisa ser anunciada e pregada, para que haja arrependimento, para que haja volta para o Senhor Jesus. Jesus Cristo voltará. Por isso nós cantamos que nós temos esperança, certeza de que a morte já não é mais a palavra final neste mundo, mas a palavra final é vida, é ressurreição. A morte foi vencida, o maior inimigo do ser humano foi vencido. Não existe mais. Ela continua ceifando vidas, mas um dia, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, que a morte será entregue, será vencida de forma completa e absoluta. Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Jesus Cristo venceu a morte. Essa é a luz que precisamos acender nestes dias, meus irmãos, de tantas trevas, dizendo de um Deus que venceu a morte. Como eu disse, onde você vai encontrar uma mensagem como esta? Você está vendo milhares de pessoas morrendo por uma religião falsa, que não dá esperança, que não dá garantia de nada. Mas quando nós falamos de ressurreição, nós estamos falando de um fato histórico, de algo que aconteceu no nosso mundo,
numa época datada do Império Romano, alguém venceu a morte. Nós não estamos falando de uma hipótese, mas nós estamos falando de algo concreto, que deve encher o nosso coração de esperança, de júbilo, de alegria, porque o nosso Redentor vive. E como diz Jó, um dia se levantará sobre a terra. O nosso Redentor vive. Por isso a esperança para este mundo. E a única esperança é esse Deus vivo que venceu a morte. Não há outro caminho. Não há outro caminho, não há outra solução. Por mais que os homens procurem, a solução está em uma só pessoa. Aquele que nasceu em Belém. Aquele que se tornou conhecido como Jesus de Nazaré. Aquele sim é Deus feito carne. Aquele sim foi aquele que foi à cruz e ali carregou sobre si os nossos pecados. É aquele que um dia ressuscitou de entre os mortos e vive e reina. E haverá de voltar para julgar os vivos e os mortos. É isso que a igreja precisa proclamar, irmãos. Essas luzes que nós precisamos acender. Este sal que nós precisamos salgar este mundo, que se deteriora a cada dia, a cada momento, e nós estamos aí apenas assistindo e muitas vezes aplaudindo. Mas precisamos despertar do nosso sono. Precisamos acordar. Porque Jesus disse que se nós não fizermos isso, não serviremos para nada. Mas o Senhor nos chama e nos desafia a sermos sal da terra e luz do mundo. Não com grandes coisas. Nós não podemos resolver os problemas deste mundo. Não temos condição de fazer isso. Por mais tenebrosas que sejam as notícias que recebemos. Mas nós podemos acender essas luzes. Podemos viver nessa certeza. Podemos influenciar a quem está do nosso lado. E podemos, como igreja, ir aos confins da terra. Por isso a mensagem do Senhor Jesus foi essa: ide e acendam esta luz em todos os continentes da terra, entre todas as nações da terra, para que haja de fato esperança, para que haja de fato salvação, porque não há outro caminho. Que você possa se apegar a isto, que você possa se apegar a essas verdades, que você nesses dias tenebrosos que vivemos, possa de fato erguer a sua cabeça e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Porque é a única esperança. A volta de Jesus. A única esperança é Jesus Cristo. Não há outro caminho. Não se engane. Não há religião boa. Não há nenhum bom, nenhum sequer. Porque senão todos, se tivesse algum, não morreria. E se você já notou, o único bom que pisou nessa terra foi Jesus Cristo. Ele não morreu. Ele entregou a sua vida. Ninguém a tirou dele. Não foi a morte que matou Jesus. Ele mesmo se deu. Ele entregou o seu espírito a Deus. Ele diz: eu dou voluntariamente a minha vida e ninguém a tira de mim. A nossa vida, sim, é tirada. Porque nós somos culpados e pecadores. Jesus Cristo não. Pense nessas coisas. E você saia daqui nesta noite desafiado a ser sal da terra e a ser luz do mundo. A viver de modo digno do seu chamado, da sua vocação. Na pequenez da sua vida. No anonimato da sua vida. Mas que você seja uma luz a brilhar aonde estiver. Que você tenha coragem de proclamar essas verdades e viver essas verdades. E se preciso for um dia, morrer por essas verdades. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos dê graça. Que o Senhor nos dê misericórdia. Que o Senhor nos capacite a viver desta maneira para a honra e a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe. Amém.